pessoal, mini podcast aqui pós vitória do Kansas City Chiefs para cima do Houston Texans. Vamos ser bem sinceros, o Kansas City Chiefs atropelou o Houston Texans. Nunca teve muita chance a equipe de Houston, a não ser o comecinho do jogo. Mas a gente vai analisar a partida. E aqui comigo nessa missão, uma estreia aqui no podcast que eu já tô querendo que acontecesse há bastante tempo. Enfim, conseguimos. O Thomas Martins, que não é meu primo, apesar do sobrenome igual. Ele que comanda lá o jogo dos números lá no Twitter. Um excelente perfil sobre analytics, fala bastante sobre NFL, sobre beisebol. Thomas, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado. Vamos entrar logo na conversa sobre o jogo, que a gente torcia para ser um jogo equilibrado, não foi. E se você é torcedor do Houston Texans, que assim, a pessoa que está escutando a gente torce pro Houston Texans, deve ser bem decepcionante a forma como isso aconteceu, porque eu não saí desse jogo com a sensação de que o Kansas City Chiefs teve uma ótima atuação no ataque. Achei que foi uma boa atuação, nada de outro mundo, e ainda assim o Houston Texas, tirando o primeiro quarto, não teve nenhuma chance nesse jogo. Não, outra coisa que eu andei reparando, pelo menos no começo, foi que os erros prejudicaram muito a equipe de Houston. Teve alguns drops ali no começo de passes. É verdade. Eu achei que o Bill O'Brien deixou muito a desejar é, no comando desse jogo, porque a gente lembra o que aconteceu na última vez que essas duas equipes se enfrentaram. Foi na partida lá do Divisional Round, né? Que os Texans conseguiram uma liderança grande, acho que foram 24 pontos na liderança, se eu não me engano. E o Kansas City Chiefs virou com o Houston Texans primeiro tentando uma conversão, um fake punch lá meio maluco, depois indo para punts em quartas descidas curtas. E a gente viu mais do mesmo. A gente não viu fake punch maluco, mas a gente viu mais do mesmo de o Houston Texans muito tímido em conversão de quarta descida. Quando já estava perdendo o jogo, vou até abrir aqui o play-by-play no site da ESPN. Eles já estavam perdendo o jogo e no meio do campo tiveram uma quarta. Agora eu não lembro quarta pra quanto, se você me lembra. É quarto pra 4. E eles tentaram a conversão. Não tentaram a conversão, desculpa. Você já tá perdendo. Você tá empatado. Quer dizer, não tava perdendo nesse momento, mas você tá empatando com os Chiefs. Quarta pra 4 no meio do campo tem que ser automática. Você não pode hesitar. Depois, no drive seguinte, uma quarta para 10 que aí já é um pouco mais ousada, mas é no campo de ataque, linha de 33 jardas do campo de ataque. Eles chutam o field goal de 51 jardas, erram o field goal. E depois, aí já estavam perdendo por 24-7, quarta para 9, na metade do campo, eles de novo vão pro punch. Contra um time como o Kansas City Chiefs, né, Thomas? Você tem que aumentar a sua chance. Você não pode tomar essas decisões conservadoras, né? Sim, eu concordo. Esse punch aí do quarta para 9, engraçado, tem um perfil no Twitter aqui, eu até cheguei a retweetar. O Surrender Index, ele mede o quanto os punts dos jogos foram covardes, digamos assim. Esse estava entre os 8% mais covardes desde 2019. Não, Assim, é inexplicável nessa situação contra um time como o Kansas City Chiefs, você ir pro punch numa situação dessas. é totalmente inexplicável, concordo plenamente. E foi um dos principais motivos pelo qual os Texans perderam o jogo. Claro, o Chiefs é um time melhor, né? Então, e assim, venceu boa parte dessa diferença no placar é porque o Kansas City Chiefs é um time melhor mesmo. Mas o Houston Texans não se ajudou. E um dos grandes motivos também teve essa covardia, dá pra chamar de covardia do Bill O'Brien, a atuação dos wide receivers, né, Thomas? O Will Fuller, ele teve bons números, ele jogou bem, mas acho que 8 para 112 jardas acho que soa melhor do que realmente foi a atuação. Foi muita jarda já quando o jogo já estava
definida. Mas Brandon Cooks, 2 recepções para 20 jardas. O Randall Cobb, 1 para 17. Kenny Stills, 0 recepções em 2 alvos. Eu falava nos outros podcasts sobre... Eu achava que era possível que esses wide receivers, se todos jogassem o seu melhor, eles poderiam suprir, pelo menos em parte, a ausência do DeAndre Hopkins. Mas definitivamente não foi o que aconteceu nessa primeira semana. Certamente, e a gente viu a falta que o Hopkins faz para esse ataque, porque o que eu vi acontecendo hoje foi assim, os três recebedores do Houston tinham dificuldades para ficar aberto no campo, aí a linha ofensiva de Houston também ajuda muito pouco, o Deshaun Watson, Sim. então ele era obrigado a sair correndo ou se livrar da bola. Mas assim, eu nem saí desse jogo. Tô vendo aqui, ele foi sacado 4 vezes, o Deshaun Watson, 11 pressões, então a defesa dos Chiefs conseguiu converter um alto número de pressões em sacks. Eu não saí desse jogo achando que a atuação foi tenebrosa do Houston Texans. No interior da linha ofensiva acho que foi pior do que os tackles, mas eu achei que foi mais aqueles que o pessoal lá nos Estados Unidos chama de coverage sack, né? Que é quando o quarterback é obrigado a segurar a bola, e o Deshaun Watson já tem uma tendência a fazer isso. E os wide receivers, porque os wide receivers não conseguem se desmarcar. Eu achei que foi muito mais disso. E a gente tem que dar os nossos elogios a essa secundária dos Chiefs. Que eu tinha uma expectativa ruim pra ela. Principalmente nesse começo de temporada, né? Que não é uma secundária super talentosa. Perdeu o Bashaw Breeland, que jogou bem na temporada passada. Por suspensão, né? De 4 jogos. Mas nesse primeiro jogo a secundária jogou muito bem, né, Thomas? Eu supero. Assim, muito é falta de qualidade dos wide receivers dos Texans, mas a gente tem que dar o crédito também para esse grupo dessa secundária dos Chiefs. Sim, concordo, a secundária dos Chiefs hoje fez um trabalho bom. Óbvio, também como você falou, os recebedores de Houston tiveram dificuldades, mas acho que é válido isso aí, dar os créditos para eles. O Honey Badger jogou bem, né? Ele conseguiu um sack enquanto ele passou pelo Fells, né? Que é um tight end gigantesco. Ele passou como se fosse nada e conseguiu um sack ali. Quer dizer, não conseguiu sack, desculpa. Ele bateu no braço do Deshaun Watson, que acabou a bola sobrando ali pra interceptação do L'Jarius Sneed. Acho que é assim que fala o nome dele. Que teve uma boa partida também, não foi só a interceptação. Ele no jogo, em geral, jogou muito bem. Então, assim, defesa dos Chiefs teve uma ótima atuação e não é assim, como eu falei, a secundária surpreende um pouco. Eu esperava um pouco mais de problemas, mas é uma defesa que já terminou a última temporada muito bem, né, Thomas? Ah, sim, ela teve seus momentos na temporada passada e parece que essa temporada, pelo menos pelo que a gente viu hoje, que é o primeiro jogo, tudo indica que podem continuar um trabalho bom aí. Parece que permaneceu. Eu e você, a gente faz parte do grupo, diria até mais radical do pessoal que curte de analytics, né? E acho que o pessoal que tá escutando a gente já deve ter percebido, porque a gente chegou até agora, a gente já falou do jogo por quase 10 minutos e não falamos do rookie sensação, né? O Clyde Edwards-Helaire, né? Que ele teve 25 carregadas para 138 jardas, um touchdown, não contribuiu muito recebendo passes, mas a gente não vai querer jogar água no chope, né, Thomas? Mas o que você achou? Vou deixar bem aberta a pergunta pra você. Não vou indicar pra um lado nem pro outro. Vou te perguntar diretamente. O que você achou da atuação do Clyde Edwards-Helaire? Bem, como você falou aí, o pessoal estava bem empolgado com ele agora durante o jogo. E assim, não é que ele seja um running back ruim, nada. Ele teve uma atuação boa hoje, não tem como falar que não foi. Mas o que eu pessoalmente vejo é que ele foi bastante ajudado pelo esquema ofensivo dos Chiefs. Ele correu bastante contra box de 6. Isso é a receita do sucesso para o jogo corrido, seja quem for o running back. Eu concordo, assim, mesma coisa, eu concordo com você plenamente. Ele é um running back talentoso, ele não deveria ter sido selecionado na primeira rodada e ele aproveitou muito bem as oportunidades que ele teve. E esse ataque dos Chiefs dá muita oportunidade. Eu fiz um retweet, não sei se você chegou a ver,
que é uma corrida do Damian Williams contra os Colts, que é idêntica à corrida do touchdown do Clyde Edwards-Helaire. Que primeiro teve um tackle horroroso que o Benedrick McKinney errou logo ali perto da linha de scrimmage, que ali foi mais demérito da defesa do que do Clyde Edwards, vou chamar de Helaire, e depois ele dá um corte bonito ali no meio da corrida e consegue touchdown. Mas o Damian Williams tem uma jogada idêntica àquela no ano passado, né? É como você falou, ele aproveitou muito bem esses box, que é o número de defensores perto da linha de scrimmage mais leves, né? Que normalmente formação base você tem 7. Como o Chiefs bota muito adversário em campo, a defesa encaixa com um defensive back extra, então você tem 6, muitas vezes até 5, e ele aproveitou muito bem esses espaços. De novo, ele teve uma boa atuação, ele é talentoso, mas eu acho que esses 25 para 138 e um touchdown é muito mais do esquema do que necessariamente ele ser um talento transcendental. Uma coisa que eu queria falar sobre esse jogo é que a gente viu um Kansas City Chiefs, um ataque diferente dos Chiefs, né? Eu falei lá no começo sobre não ser não ter sido uma melhor atuação do ataque dos Chiefs, mas você olha aqui os números, eles não tiveram nenhum avanço de mais de 20 jardas no ataque aéreo, que claramente o Houston Texans, o plano de jogo deles era tirar o passe longo, né, Thomas? Assim, se colocando no lugar da defesa do Houston Texans, quando você vê ali do outro lado o Mahomes, você não tem como não ficar esperto para o passe longo. Mas, de fato, eu acho que o ataque dos Chiefs também acabou se preparando para isso. E aí que o jogo corrido em formação com 3 wide receivers pode ser bem útil, porque a defesa acaba esperando um passe, ou pelo menos contando com a possibilidade de um passe. Aí isso acaba abrindo caminho para boas corridas, como a gente viu hoje do Helaire. Ele teve todo o espaço do mundo ali, e é uma expressão que eu não lembro quem que fez, que eu ouvi fazendo essa expressão, que eu achei muito interessante, que ele comparou você com cada vez que você atravessa a rua, você tem o risco de ser atropelado. Alguns lugares mais arriscados, outros lugares menos arriscados. Mas você tem, teoricamente, matematicamente, quanto mais vezes você atravessa uma rua, maior é a sua chance de ser atropelado. Num ataque da NFL, quando ele vai avançando jogada após jogada, cada jogada é como se fosse uma vez você atravessando a rua. Você aumenta a chance de dar algo errado, você aumenta a chance de ter um fumble, você aumenta a chance de ter um wide receiver dropar a bola na mão do recebedor, você aumenta a chance de um lineman cometer um holding e jogar numa segunda para 10 e transformar uma segunda mais longa. Enfim, quanto mais jogadas você tem que fazer, mais chance é mais difícil você desenvolver esse drive. O Kansas City Chiefs é um ataque espetacular porque ele consegue avançar muito rápido. Ele consegue consistentemente avanços longos de 15, 20, 25, 30 jardas. É isso que faz o ataque dos Chiefs ser especial. Mas hoje eles venceram de uma forma totalmente diferente. Foram fazendo os passes curtos, eles deixaram os safeties estão lá no fundo, beleza. Vamos completar passe curto pro Kelce, pro próprio Sammy Watkins, que teve um bom jogo, 7 recepções para 82 jardas. E pra mim isso é assustador pro resto da NFL, porque os Texans fizeram um bom trabalho tirando o passe longo dos Chiefs, e ainda assim eles não conseguiram, depois do primeiro quarto, nunca estiveram dentro do jogo. Então eu acho isso bem assustador. Do lado dos Texans, Thomas, você tem mais alguma observação que você gostaria de fazer? Acho que mais nenhuma. Além do Bill O'Brien, parece que não aprendeu a lição da temporada passada. E sobre os wide receivers, eu queria falar mais um pouquinho. Aliás, antes de falar dos wide receivers, a atuação do Deshaun Watson, como é que você avalia? Eu achei boa no geral, mas que ele enfrentou muita adversidade vindo do elenco de apoio, tanto dos wide receivers como linha ofensiva. Eu concordo. Eu acho que ele não teve um jogo ruim individualmente. Eu acho que ele teve pouca ajuda mesmo, principalmente dos wide receivers. Eu achei que foi uma atuação bem ruim. Eles
não conseguiam gerar nenhuma separação. O Brandon Cooks, ele tava baleado, né? Ele tava com uma lesão no quadríceps, era dúvida e tal, então a gente pode dar o benefício da dúvida. A gente sabe que não é o ideal tirar conclusões, quer dizer, não é o ideal não, é errado tirar conclusões depois do primeiro jogo, né? Muitas vezes, depois do primeiro mês, você tenta tirar alguma conclusão e o resto da temporada mostra que você estava errado. Mas esse grupo de wide receivers vai precisar jogar muito melhor. Eu achava que poderia ter um efeito de o Deshaun Watson vai espalhar mais a bola, o Will Fuller, e você tem 4 wide receivers, Will Fuller, Randall Cobb, você tem o Kenny Stills, você tem o Kiki Kuti, são 4 caras que podem evoluir ainda. O Randall Cobb e o Kenny Stills não, mas o Will Fuller e o Kiki Kuti principalmente. Mas pode ser um bom quarteto de wide receivers e faz esse ataque ser mais imprevisível do que era com o DeAndre Hopkins. Não foi o que a gente viu hoje. A minha sensação é que todo mundo estava jogando num papel acima do que ele é capaz. Assim, aquela coisa, você tirou o wide receiver 1, você subiu todo mundo num slot e parecia todo mundo jogando um papel mais importante do que deveria, né, Thomas? Assim, uma observação que eu vi o pessoal fazendo, algumas pessoas fazendo hoje à noite, que não teve pré-temporada e Sim. talvez essa off-season excepcional tenha deixado jogadores mais fora de forma, digamos assim. Então, existe a possibilidade de eles pegarem embalo mais para o meio da temporada. Então, de fato, como você falou, é difícil tirar conclusões fortes de uma noite só, projetando para o resto da temporada. A gente começa a ver com mais clareza mais lá para frente. É verdade, acho que mais do que qualquer ano, a chance deles irem evoluindo ao longo da temporada é grande, mas tem uma evolução longa pela frente e é bem capaz. E é isso mesmo que você falou. Num ano sem off-season, tudo bem que o Will Fuller já estava lá, até que os números mostram 812. Mas Randall Cobb chegou agora, Brandon Cook chegou agora, então é normal eles não estarem no melhor nível ainda, mas é o que eu falei, não dá pra tirar conclusão agora, mas eles precisam jogar melhor. E sobre o Kansas City Chiefs projetando pro resto da temporada, fazer a pergunta de $1 milhão pra você, Thomas. Como que para esse time? Olha, se eu soubesse a resposta para essa pergunta, eu já estaria algumas franquias batendo na minha porta querendo me contratar. Então, definitivamente é o time a ser batido hoje, ou um dos na NFL. E acho que o principal é o talento do Patrick Mahomes, que Sim. talvez seja algo assim sem precedentes. Ele é muito bom mesmo no passe de profundidade, por exemplo. Então, e aí como você falou, hoje o Houston tenta defender mais o passe em profundidade e eles se dão bem com passes curtos. Então, fica o desafio aí para as defesas da liga, como vamos fazer para parar esse time. É verdade, é uma tarefa bem difícil e você junta o talento do Patrick Mahomes com o talento do Andy Reid chamando jogadas e o talento que eles têm nesse time no corpo de recebedores, Tyreek Hill, Travis Kelce, Tyreek Hill, desculpa, o DeMarcus Robinson não teve um bom jogo, dropou touchdown, teve outro drop também, o Mecole Hardman pouco apareceu, então é assustador mesmo o teto desse time que ainda pode jogar melhor e concordo com o Thomas, é o time a ser batido e é realmente num jogo que o ataque deles parece que teve uma atuação nota, sei lá, 8. Eles ainda assim marcaram 34 pontos, venceram por 34-20, com os Texans marcando 13 pontos ali, mais ou menos de garbage time no último quarto. Mas esse é um mini podcast, não vamos transformar ele num mega podcast. Você pode seguir o Thomas lá no @jogo dos números. Thomas, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, Gabriel. Até. Então é isso, pessoal. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do plano de apoiadores do podcast Cara dos Esportes. O link está na descrição para você contribuir com um dos planos mensais. Tem plano a partir de R$10 e você ainda ganha alguns benefícios. A assinatura lá pelo PicPay é bem fácil, você paga pelo cartão de crédito mensalmente, não precisa fazer muita coisa, é só assinar lá uma vez que vai cobrar
Muito obrigado a todos que já estão apoiando. Você que não pode apoiar, não tem condições, não tem problema. Muito obrigado, você já me ajuda divulgando o podcast com os seus amigos. E se você puder, por favor, contribua lá com o meu trabalho para manter o podcast, manter newsletter, tudo no ar. Então é isso, pessoal. O podcast volta ao ar na madrugada de domingo para segunda, com análise de todos os jogos do domingo. Nesse programa comigo vai estar o Rodrigo Moisés. Então, até lá. Tchau.